Bom, então vamos lá. Tá gravando? Vou fazer de uma forma bem formal, tá, Rodrigo? Que é mais ou menos o padrão que você vai ter que passar quando for apresentar lá. Tá bom. Então hoje a gente vai ter a apresentação do graduando Rodrigo Leal de Souza, né, com trabalho sobre com um projeto de pesquisa sobre análise da carga de treinamento do beisebol sobre parâmetros neuromusculares, cardiovasculares e carga interna. Rodrigo, você tem de 10 a 15 minutos para sua apresentação, seguida aí de uma arguição por parte do professor. Tá joia? Boa Vamos lá. apresentação, é contigo aí. Bom dia. Sou Rodrigo Leal de Souza. Vou estar apresentando aqui para vocês o nosso projetinho sobre análise de carga de treinamento do beisebol, sobre os parâmetros neuromusculares, cardiovasculares e carga interna, né? Estou aqui com a orientação do professor mestre César Miguel Momesso dos Santos e como co-orientador o professor Bolívar Couso. Eu estou no sétimo semestre iniciando agora o sétimo semestre de educação física, bacharel, unidade Universidade Cruzeiro do Sul de São Miguel, tá? Vamos lá começar então aqui. Vou dar uma breve explicação aqui sobre a prática do beisebol, né? O jogo é disputado num campo em formato de diamante, onde possui 4 bases e a corrida é feita sempre em sentido anti-horário, né? Aqui o rebatedor, ele recebe a bola, rebate aqui em alguma dessas áreas do campo e tem a função de correr por essas 4 bases, onde ele vai estar pontuando aí e levando a equipe à pontuação e a possível vitória aí. Bom, a disputa ocorre com 2 equipes, com 9 jogadores cada uma das equipes, né? Onde elas revezam aí entre ataque e defesa. A equipe de defesa, ela fica com todos os jogadores em campo, os 9, né? Dispostos ali em posições estratégicas para interceptar a bola arremessada pelo rebatedor. E o time que está em ataque, ele fica só com o rebatedor em campo. O objetivo do jogo é justamente esse, rebater a bola e conseguir a pontuação através das bases conquistadas aí. O jogo não tem um tempo determinado, né? O que determina o jogo ele acaba quando foram completadas 9 entradas, né? Ou seja, cada entrada é quando o time passa ali pela posição de defesa e de ataque. Aí completa uma entrada. Então, quando completar as 9, o jogo termina e vai ser computado ali o time que mais pontuou com o ganho das bases. Aqui eu estou passando um pouquinho da posição do arremessador, que é a posição que está mais sujeita ali a lesões e esforços, né, principalmente nas articulações do ombro e do cotovelo, né? Então a gente pode ver que é bem visível a sobrecarga que ocorre nessas articulações, né, do ombro, devido à quantidade de movimentos repetitivos, né? E também a gente pode observar aqui o acúmulo de forças mecânicas, né, que ocorre desde aqui do primeiro movimento aqui nos membros inferiores aqui, vem acumulando até a finalização do arremesso aqui, onde concentra toda a força, essa força gerada no ombro aqui na articulação do cotovelo até o arremesso. A cintura escapular é sujeita a uma série de forças de tração e compressão, que podem levar às lesões. O arremessador profissional, ele pode depender do jogo aí, né, ele pode arremessar a bola até 150 vezes, né, em um mesmo jogo. E o alto rendimento, o jogador ele consegue arremessar em uma média de 150 km por hora a velocidade da bola. Então, 150 lançamentos a 150 km por hora é muita sobrecarga, né, nas articulações, né? Nossa justificativa aqui para estar fazendo esse projeto é buscar compreender e quantificar o nível de estresse promovido sobre essas estruturas corporais dos atletas, né? Durante treinamentos, disputas e os jogos ali. Buscar também compreender as características das cargas sofridas em diferentes contextos, né? Conforme proposto aí por Gomes, em 2009, e Matveev, em 2001. Eles pontuaram aí três sistemas, né? O sistema de competição, que considera toda a forma de disputa e as ações motoras, né, que os atletas passam aí nas práticas.
O sistema de treinamento, que é toda a parte de planejamento e estruturação para desenvolvimento físico, técnico e tático de cada atleta, né? E o sistema complementar, que é toda a área de conhecimento, pesquisa, inovação, as áreas de suporte, psicologia, né, muscular, tal, essas coisas. E com tudo isso, a gente busca contribuir para uma melhora do desempenho dos nossos atletas brasileiros aí, visto que o beisebol ainda não é um esporte muito praticado aqui, né? Mais na região da América do Norte e alguns países da Ásia também. Na revisão de literatura, nós buscamos diferentes métricas aí que podem, diferentes estudos, né, que podem influenciar na melhora de performance dos praticantes de beisebol, né? As principais lesões que ocorrem aí com as movimentações, os coisas repetitivas, né? Os movimentos repetitivos lá de alto. Bom, vou seguir aqui, professor. Controle de carga de treinamento é muito importante aqui para ter um planejamento, né? Um controle sobre todo o programa de treinamento do atleta, né? Visando aí desenvolver as capacidades físicas para otimizar justamente as capacidades físicas, né? Melhorar o rendimento dos atletas no esporte. Objetivo geral: o presente estudo tem como objetivo quantificar a carga de treinamento externa e interna durante o treinamento de uma equipe de beisebol na cidade de São Paulo. Objetivos específicos: observar os efeitos das sessões de treinamento sobre os indicadores. A gente procura analisar também a fadiga neuromuscular dos membros superiores e inferiores. Determinar o valor da carga interna através de algumas tabelinhas aí, né? E escalas. Analisar alterações cardiovasculares. Determinar o tempo para restabelecer os parâmetros iniciais neuromusculares. Esse ponto é importante aqui para a gente não expor o atleta a possíveis lesões. Aí. A gente determinar esse tempo para saber quando o atleta vai estar pronto a competir em alto rendimento novamente. Materiais e métodos: a gente vai estar usando aí a ajuda aí de 30 homens com idade entre 18 e 30 anos, todos com uma experiência maior de 12 meses aí dentro do beisebol, de prática, né? Fazendo algumas avaliações também de desempenho físico e motor, com a bateria de teste, né, pré e pós-treinos, que são eles aqui: medida corporal de massa corporal, vamos estar utilizando a balança de precisão, carga máxima de 150 quilos, medida de estatura, utilizando a fita métrica, com precisão de 0,01 milímetro. Utilizando esses dados, a gente vai chegar aí ao cálculo de MC, que faz uma relação entre massa corporal dividida pela estatura ao quadrado. Está fazendo também a avaliação de percentual de gordura, utilizando o método de bioimpedância, que passa uma corrente, né, de baixo nível pelo corpo do atleta, e com o analisador, a gente vai receber os dados aí da impedância, né? Ou seja, a resistência que o corpo oferece a essa corrente que está sendo passada ali. Com isso, o analisador vai nos indicar aí a percentual de gordura do atleta. A medição será realizada em decúbito dorsal, temperatura ambiente, aí 22 graus Celsius. Consumo máximo de oxigênio, também vamos estar utilizando um método indireto, através do teste Cooper, onde vamos pedir para o atleta correr por 12 minutos na sua máxima velocidade, sem intervalos. E utilizando a distância percorrida nesse tempo, nesses 12 minutos, vamos estar colocando na fórmula aqui e descobrindo o VO2 máximo do atleta. Bom, frequência cardíaca em repouso, com monitor polar, o indivíduo sentado, e após 15 minutos vamos estar medindo aí a frequência em repouso. Vamos estar fazendo também a determinação de carga externa, utilizando o teste de força máxima de 1 RM, né, onde os atletas terão aquecimento específico aí no próprio supino, né, antes do teste final. E depois desse pré-aquecimento, os atletas serão expostos a um aumento progressivo da carga, né, sempre respeitando o intervalo de 3 minutos entre as séries e fazendo no máximo 5 séries aí para descobrir a força máxima aí, até a incapacidade dele de realizar uma repetição completa. Análise de carga interna de treinamento:
vamos estar utilizando aí a percepção subjetiva do esforço, que é uma escalinha de 0 a 10, né, onde 0 é o repouso e 10 é o esforço máximo sentido ali pelo atleta durante o treinamento, né? E utilizando a escala CR10 também para dar um suporte para a gente descobrir e mensurar essa percepção subjetiva do esforço. Análise da variabilidade de frequência cardíaca também, determinada a partir de 2 intervalos RR e considerando as médias das diferenças entre esses 2 intervalos RR consecutivos, através do software Performance de Precisão aí. Avaliação da altura do salto vertical, né? A gente vai estar utilizando uma fita métrica fixada na parede, onde o atleta vai ser colocado ali lateralmente em frente à fita, né? Com uma ajuda aí de um pouco de giz na extremidade dos dedos. A gente vai pedir para o atleta ficar com as mãos totalmente estendidas sobre a cabeça e realizar um salto, aí, flexionar o joelho e utilizando os braços, a ajuda dos braços, aí, realizar um salto e colocar a extremidade dos dedos ali com giz até o ponto mais alto alcançado. Depois vamos pegar a diferença dele em pé com a altura do salto e mensurar essa altura do salto vertical aí. Avaliação de dor muscular do esforço tardio. Nós vamos estar utilizando também a escala visual analógica de dor, com o processo de palpar a musculatura aí do quadríceps, né, após uma série de exercício aí de flexão e alongamento. Vamos estar utilizando 3 dedos e fazendo uma pressão por 3 segundos e analisando, utilizando a escala, a gente vai estar solicitando para o atleta indicar de 0 a 10 qual é o nível de dor que ele está sentindo naquela palpação. Análise das estatísticas, os valores serão expressos em média e desvio padrão, a comparação de medida repetida entre 2 diferentes momentos, com critério de significância P menor que 0,05, utilizando aí o GraphPad Prism 5 software. Aqui eu vou estar mostrando o cronograma, que será o nosso cronograma que está dividido aí em 5 atividades ao longo de 12 meses, onde do primeiro ao quarto mês serão feitas as coletas dos dados, do terceiro ao quinto mês ali a tabulação desses dados, do quinto ao oitavo mês a gente vai estar fazendo a análise dos dados, do oitavo ao 10º mês a discussão e do 10º ao 12º mês a conclusão e a apresentação do trabalho final aí. Aqui tem alguns anexos, percepção subjetiva do esforço da escala, que é a escalinha que eu falei, né? Que é 0 é repouso e 10 é o esforço máximo, sentido ali pelo atleta. E a escala visual da dor, onde de 0 a 2 é leve, de 3 a 7 moderada e a dor intensa aí para 10. É isso, bom dia e muito obrigado. Legal, Rodrigo. Deu 12 minutos aí mais ou menos a apresentação, né? Então, opa, dentro do padrão que eu estava esperando mesmo. Tá dentro aí, né, dos 10 aos 15. A gente só vai ter que ver qual que é o tempo exato que eles vão dar lá, né? Às vezes é menor, às vezes o tempo é menor, tá? Sem problema, a gente vai adaptando. E aí é importante, eu acho que a gente deixar alinhado, né, algumas coisas. O Bolívar está conseguindo entrar só agora, né? Então ele vai ver das perguntas aí. Então, primeiro eu vou fazer o agrado e depois eu bato, tá bom? Claro. A parte do bater é a mais importante, né? Vamos lá. Porque acho que a ideia a gente tem que partir sempre desse princípio, né, Rodrigo? O que a gente tiver de ruim, a gente tem que falar. O que tiver de ruim, assim, né? Não de uma forma pejorativa, né? Mas o que a gente tiver que acertar, a gente tem que tratar bem aqui entre a gente, né? Nesse momento que é fechado no nosso grupo, né? Quando sair daqui para fora, pô, o melhor aluno que eu tive foi você, né? Sabe? Tipo, então, dos demais lá, eu vou defender com unhas e dentes. Mas aqui acho que é importante a gente tá bem... porque boa parte dos questionamentos, né, que a gente vai pegar lá fora não vai vir com muito carinho, né? Então, acho que é importante que a gente
tem esse padrão aí. Preparado, né? Uhum. Assim, ó, você fala bem, né? Você tem um tom de voz bacana, tem um ritmo para fala também que favorece, né, a apresentação, então dá para compreender bem o que você está falando. Você usa pouquíssimas gírias e pouquíssimos, como que se diz? Tem um nome, mas eu não lembro, quando a gente repete muito uma mesma palavra, sabe? Por exemplo, tipo, Uhum. tipo, né, né? Toda vez que você vai falar, Uhum. você fica meio que rateando. Você tem muito pouco disso, né? Então, isso aí são pontos extremamente positivos na sua fala, no seu perfil. Dos Uhum. slides que você montou, cara, estão muito bons, né? Uhum. Eu daria algumas sugestões, né, que eu acho que é importante para valorizar mais a sua apresentação, aumentar o tamanho das letras. Né? Então, projeta aí de Boa. novo os slides aí, só para a gente ver e o Bolívar também conseguir observar ali. Volta lá do início, ó. Acompanhando? Ainda não. Deve Não? entrar daqui a pouquinho. Então deve ter saído, porque tá. Deixa eu ver aqui. Vou colocar compartilhar de novo. Pra Tá. ver. Foi? Vejamos. Aí, calma aí. Calma aí que eu saí agora. Deixa eu abrir aqui também. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, Rodrigo. Eu vou subir a sua apresentação aqui em PDF que eu tenho. E eu vi que não mudou Certo. tanto assim. Não, eu botei pouca coisa. Mas o que eu quero ressaltar, acho que dá pra gente ver ali. Sim. A parte da fonte não mudei nada. Vamos ver se não demorar muito para carregar. Então, aqui, ó. Então, algumas coisas aqui assim, né? Ó. Aham. O texto está limpo, está claro, né? Mas você pode colocar aqui um espaçamento maior entre as linhas, né? Beleza. Beleza. Fica mais fácil para ver. Então, o Uhum. espaçamento aí normalmente de 1,5. Sabe colocar Uhum. isso? Lá no, Sim, sim, sei. um espaçamento de 1,5. O tamanho Uhum. mínimo de letra para a gente trabalhar, acho que é interessante ficar pelo menos 20. E 20 vai ser Boa. aquelas informações que você quer chamar menos atenção, sabe? Uhum. Tamanho da fonte. Então, 20 é o mínimo para usar em slide. E aí, quando a gente pega Quanto, esses outros você fala slides em aqui, título, professor? não, em título, por exemplo, igual aqui assim, a introdução, Hum. tem que ser grande mesmo, tem que ser para cima aí de 32, Ah, sim, tá? boa. É o Uhum. ideal. Agora, essas informações aqui, tá vendo? Aqui você deve estar com uma letra de 16, mais ou menos. É por aí mesmo. Então, essas aqui seria, se você não quer chamar muita atenção para isso, ela teria que ser no mínimo 20, Tá bom. né? Na pior das hipóteses, 18, senão fica muito pequenininho quando projeta. Então, Sim. 20 é um tamanho bacana da fonte. E aí, talvez você tenha que ajustar, né, o design do slide, né? Então, aumentar um pouquinho mais para cá, assim, por exemplo, para caber as informações e tal. Mas aí Uhum. você faz um pequeno ajuste ali. Então, Sim, diminui a imagem, mexer dá nessa, para fazer. mexer nessa formatação. Uhum. Vou falar da apresentação como um todo agora, tá, Certo. Rodrigo? Uhum. Que aqui fica bem claro que assim, você fez o que era proposto lá e o que eu esperava que você fizesse mesmo. Uhum. Você tem um texto escrito e você seguiu rigorosamente a ordem do texto, né?
Só que aqui a gente está com um outro modelo, né? A gente não está com um texto, a gente está com uma apresentação onde as coisas têm que ter conexão. No texto, a gente consegue fazer essas conexões através das frases, dos parágrafos, um com o outro. Então, colocar a introdução, né? Depois da introdução tem a parte de arremesso, né? Aí vem a justificativa, aí vem a revisão de literatura. No texto cai bem. Numa apresentação fica meio desconexo, sabe por quê? Você vem aqui, você apresenta a modalidade esportiva, legal, né? Então muita gente não conhece, não tem tanta clareza. Talvez rever um pouquinho da fala aqui nessa parte, porque você comenta sobre a dinâmica do jogo, né? Só que você fala lá de entradas e saídas, por exemplo, e não fica tão claro o que é as entradas e saídas, né? Acho que não é nem nesse slide, foi no outro, né, que você fala. Não, foi nesse primeiro mesmo. Eu coloquei essa informação agora, não tinha aí. Tá. Então, mas talvez dá uma noção melhor do que é a dinâmica de jogo, mas aí você tem que ver se cabe dentro do tempo que tem para falar, né? E como que é feita a pontuação, né? Ganha quem tiver mais corridas e cada corrida ganha um ponto, é isso? Então, isso daí eu fiquei com medo de passar o tempo mesmo, mas eu preciso colocar. Tá. Então, talvez até o Bolívar aí possa dar uma força para a gente nesse ponto. Sim, com tentar certeza. descrever de forma sucinta e minimamente qual que é a dinâmica do jogo, para a gente entender, né? Um pouquinho aí, tal. E aí, talvez, assim, no finalzinho da introdução, né? Quando você começa a falar que você reforçou aqui que o atleta, né, o arremessador, ele pode arremessar a bola até 150 km por hora, né? Mas eu acho que mais do que a velocidade que ele pode chegar, a gente tem que frisar aqui a quantidade de movimentos que ele pode realizar durante um jogo. Sim. E aí, aqui eu acho que vale a pena a gente tentar rever essa parte da revisão de literatura. Essa revisão de literatura, eu sei que no texto escrito ela está separada, está no formato que está aqui, mas aqui, como você está fazendo uma apresentação, você está contando a história, né, do trabalho, eu acho que ela se encaixa muito bem aqui, ó, nessa parte de introdução. Então, a gente não precisa ter a mesma sequência aqui, introdução e agora eu vou falar da revisão. A introdução é para quem está assistindo começar a compreender sobre o que você vai falar. Então, a revisão de literatura, boa parte daquelas informações, talvez seja interessante estar aqui. Então, quando você vem falando da modalidade esportiva, né, você vem descrevendo aqui do jogo, a dinâmica, aí você pode falar, né? Então, por exemplo, fazer um link. Quem que determina se vai ter a corrida, as entradas e saídas, né? Então, talvez um jogador fundamental é esse cara aqui. E aí, Bolívar, se tiver com o microfone aí também, ou tiver só pelo chat, pode me ajudar, que eu não conheço quase nada disso daqui. Mas se esse cara aqui conseguir ir eliminando os outros jogadores, ele vai... meio que ele vai ditar o ritmo do jogo, né? Se ele consegue eliminar os caras ou não. Não é isso? É isso mesmo, é ele que dita praticamente o ritmo, né? Isso. Então, talvez chamar a atenção para isso, né? A gente colocar o foco nesse cara, tem a pontuação, é quem consegue fazer maior número de corridas, e o número de corridas depende muito da qualidade, né, desse arremessador. Então, ele tem o objetivo de arremessar a bola sem permitir ou dificultando o máximo possível o outro atleta rebater. Deixa eu ver aqui o Bolívar. Tenta agora aí, Bolívar. Se bem que está reconectando. Então, assim, a gente joga o foco nele, sabe? Então esse cara aqui é um cara importante porque ele meio que vai ditar o ritmo de jogo. Esse cara, nesse arremesso, né, a gente pode observar que biomecanicamente o arremesso
ele é um movimento bem agressivo, né? Então, ó, o comprimento da passada, né? Ó, a posição do braço, e ele faz esse movimento, né? Ele consegue transferir tanta energia que a bola chega a atingir 150 km por hora. E ele faz um número bem excessivo de movimentos desse, né? Ele chega a fazer cerca de 150 lançamentos também por jogo, né? Num jogo. E aí a gente chamou o foco para esse cara. Por quê? É essa situação aqui do beisebol que vai ser o foco do nosso estudo, né? Sim. Entendeu? E aí, quando você tem essas informações aqui, ó, da revisão de literatura, aí eu acho que isso aqui é importante entrar lá. Então, já que aquele lá vai ser o nosso foco, quais são os trabalhos que a gente mostra lá que são as principais lesões no beisebol? A gente tem, não tem? Tem sim. Tem bastante Então, por aí eu esporte acho... repetitivo. Isso, então aí eu acho que depois que você coloca essa fala, jogando o foco no arremessador, né? Aí você começa a vir com essas informações da revisão de literatura. Então, esse cara ele sofre muito de lesão. Tem trabalhos que mostram isso, né? E aí isso é um problema para a gente. E como que a gente conseguiria, né? Nós, como profissionais, conseguiríamos corrigir isso? Observando as características do treinamento desses caras para tentar otimizar a capacidade física dele, né? E aí a gente descreve, e aí a gente passa a descrever A justificativa, né? a justificativa, né? Então, como tem uma grande exigência tal das capacidades, né? Compreender e quantificar o estresse promovido, né? Nas estruturas corporais, porque imagina, se o cara faz no jogo 150 arremessos, num treino será que ele faz quanto, né? Então. Então, tem toda essa característica. Então, você vê que a revisão de literatura, em tese, ela não precisa existir na apresentação. Ela pode vir com as suas informações para dar uma noção do enredo da história para quem está assistindo, né? Porque se ficar nesse formato que está aqui, você começa falando da informação, aí você joga justificativo e depois você volta a falar do que está... Então, a gente deixa numa forma mais única, mais fluente aí, né? A informação. Não precisa ter tantos tópicos quanto na apresentação, no escrito lá, ok? Beleza, boa. Dá um oi aí, Bolívar. Tá sumido, nego? Oi, bom dia. Desculpa, eu não queria atrapalhar, vocês dois estavam indo bem aí, mas eu queria ter uma hora ali, foi que eu tentei liberar o microfone, que você perguntou sobre, o Bolívar pode falar um pouco mais aí sobre essa parte, foi na questão do jogo. Você que está comandando o slide, Cezinha, volta para mim lá, na hora que tá a foto do arremessador, por favor. Aí. E aí, nessa hora, ouvi o Rodrigo comentando, falando sobre um esquema de entrada e saída. O que você estava querendo dizer com entrada e saída? É sobre as entradas do jogo? Que assim, aqui ele vem passando a informação dizendo da descrição do jogo, né? Então ele vem com essas informações aqui, mostrando para quem está assistindo o que é o jogo. Tem 2 equipes, 9 jogadores, os times se revezam entre ataque e defesa, tal. E aí eu falei para ele tentar dar uma dinâmica um pouquinho maior do que é o jogo, né? Então, o que consiste o jogo? É fazer maior pontuação. Como que são feitos os pontos? É por corridas, né? Por entradas e saídas, né? Não, é isso que eu ia falar. Sempre entrada, tipo, chama entrada, não tem saída, para não confundir isso, porque não vai achar nada. É entrada, tipo, é parte alta e parte baixa que fala. Mas um negócio que eu gostei, assim, sei que eu não vi a apresentação, mas pelo menos no slide anterior, acho que fazia um elogio, que acho que ele pegou os pontos principais para esclarecer um pouco o jogo, sabe? O formato do campo, que é uma coisa específica, o número de jogadores, essa situação de revezar ataque e defesa, porque quem não conhece, e você fala assim, eu jogo beisebol, normalmente a pessoa pergunta, você é rebatedor ou você arremessa? E tipo, na verdade, todo mundo faz os dois, né? Então, ter colocado isso, acho que ficou legal para esclarecer um pouco a situação de modalidade, explicar a modalidade para quem está vendo a apresentação. Boa. Isso aí é um ponto importante também, né, Bolívar, hein, Rodrigo? Que é verdade, né? A gente tem... Como que é o nome desse cara que está aqui na foto, Bolívar? Qual que é a posição?
Pitcher, arremessador. Em português, arremessador. Então, o pitcher está sendo a foto central, mas isso não significa que é só ele que vai fazer arremesso, né? Todos os jogadores o time se inteiro, né? interagem, todos os jogadores se É o time. interagem através do arremesso, né? Isso. Que ele provavelmente tem um arremesso mais forte ou tem um comando ali, a gente pode saltar isso, mas com certeza ele é o cara que tem o maior volume de arremesso, mas os outros jogadores também fazem arremessos e de outras formas, né? É que ele sai ele tem toda essa mecânica onde demanda muita técnica, onde os jogadores, por exemplo, aquele jogador que está atrás dele ali provavelmente é um primeira base. Os caras que jogam no infield, que é a parte interna ali do diamante, né? Todos eles fazem arremesso também, mas normalmente eles vão receber a bola vindo rasteira de uma rebatida ruim, já pegar e jogar direto pro cara na primeira base, para eliminar o rebatedor. Então, assim, o que muda muito é a mecânica e o esforço que ele coloca. Então, esses caras do infield aí, meu, para machucar o ombro, mas não machuca, sabe? Machuca, sei lá, talvez de joelho, uma entrada de um carrinho, alguma coisa assim, mais que você não consegue controlar, porque no jogo assim o cara chega a arremessar, sei lá, acho que acredito, talvez 20, sei lá, 15 bolas. Entendi. Cada jogador aí no field. No outfielder, que é os caras do campo externo, menos ainda, talvez 10. O receptor arremessa um pouco mais, porque a cada bola que o arremessador lança para ele, ele tem uma devolução, né? Só que ele também não devolve forte, né? Vai devolvendo num ritmo mais tranquilo. E quando ele arremessa assim para as bases, alguma situação que ele tem que pôr força, também é 8, 6 no jogo, alguma coisa assim. Então é ressaltar bastante sobre realmente o arremessador, sabe? O que pitcher. é o ponto-chave de tudo, é o pitcher. Então, mas acho que pode usar isso como gancho, né? Quando vem falando aqui, né? Descrevendo a modalidade e tal, né? Como que é o jogo, como que determina a pontuação, e ressaltar que um dos principais fundamentos utilizados é o arremesso. Todos os jogadores têm que fazer arremesso em algum momento, né? Então, esse é um dos principais fundamentos. Entre todos os arremessos, nos chama muito a atenção esse cara aqui. Por que ele chama a atenção? A gente pode falar isso, Bolívar? Ele que dita o ritmo de jogo? Ah, não, com certeza. Assim, se a bola não sair da mão dele, não tem jogo, porque ele que arremessa para o rebatedor para dar início à movimentação do jogo. Então, é o cara que realmente tem a bola do jogo na mão. Vai sair sempre, vai sair dele. Então, e sempre que alguém rebate, não sei o que, a bola volta para ele para reiniciar o jogo, entendeu? Isso. Então, e aí acho que é só para a gente conseguir ter esses ganchos, entendeu, Rodrigo? Aí a gente consegue ir pegando esses ganchos assim e vai direcionando já na fala, deixando de uma forma bem fluida para chegar por que a gente vai avaliar o que a gente vai avaliar, né? Então, que dando essa direção, fica legal. Só para abrir um gancho aí, eu fui um dia lá e testei o Naoki, que vai ser uma das amostras, já conversei com ele. A gente fez a cada 10 arremessos e mediu o salto. Com ele não deu nada. Ele precisa arremessar muito para começar a cair. Eu fiz só 50 arremessos com ele. Porque ele tem 21, acho que 22. E ele vai para... Ele ia, né, cancelar a seletiva, mas ele estava garantido, assim, meio certo na seleção para os Jogos da Juventude em 2023, né, o Pan-Americano. Tá. E aí a gente fez 50 arremessos, eu medi a cada 10, e aí eu só medi a precisão também. Quanto foi na zona de strike, quanto não. Mas, assim, o salto ficou mais ou menos a mesma coisa. Com ele vai precisar ter um volume maior de arremesso, do que acho que, tipo, aí depois a gente pode pensar, assim, na parte de método, como vai ser, porque eu acredito que nos arremessadores menos experientes, que eu vou pôr qualquer arremessador para a gente testar e ter uma amostra grande, ter uma amostra interessante. Vou chamar todo mundo que puder. Eu acredito que os caras com menos técnica ali, tipo, acho que tem chance de dar mais resultado, porque pela falta da adaptação à mecânica, sabe? Só um adendo aí, viu, Bolívar? Não tem que dar resultado.
A gente tem que avaliar o que é, sabe? Então, E tipo, ver o de que dá, né? repente, assim, dentro da proposta que a gente tem aí, a gente não precisa que o cara perca a força, tá, Bolívar? Não precisa ver que, o cara Entendi. perdeu agora, ó, tá vendo? A gente tem que, a nossa proposta aqui é quantificar a exigência disso num treino, num jogo, né? Na verdade, num Uhum. treino, né, que a gente está propondo. Então, É aquela coisa, tentar quantificar a quantidade de desce pra arremesso que os comparar. caras fazem, e aí ver se esse cara perde rendimento ou não. Mas a gente não precisa que ele perca em si. A gente vai cruzar o rendimento que esses caras têm com outros parâmetros, né? Então, será que o cara que salta mais alto, ele fadiga menos, né? Ele consegue manter a precisão nesses, Realmente. sei lá, 20, 30 arremessos? Então, depois a gente vai cruzar essas informações. Então, a gente tem que ter um Tem que protocolo de colher tudo avaliação. primeiro. E Isso, ter o banco de dados, né? isso, a gente tem que ter um protocolo de avaliação e depois a gente vai cruzar essas informações. Então, quantos arremessos você fez com o cara lá? Eu fiz 50, e aí o que faltou também, na verdade, era o radarzinho, sabe? A pistolinha que mede a É, velocidade, porque aí também não vi nada. Assim, a olho nu, também não consegui ver diferença, né, entre os arremessos, mas o que acontece também? Porque a minha proposta, assim, é o que eu tenho ideia pra gente colocar no método, é o cara trabalhar só a bola reta, né? Que é a bola que vai é, colocar mais força e tal. E aí, nesse dia, tipo, eu que meio que me envolvi no treino dele. Falei, eu não, que a cada 10 arremessos aí dá pra gente parar aí, você fazer o salto aqui pra gente medir? Não, não, sem problema. Só que ele tinha, tipo, também, uma série a seguir, sabe? Ah, 5 reta para um lado, 5 reta para o outro, aí umas com efeito, aí daqui a pouco uma reta, mas um outro tipo de efeito. Então, é. isso aí foi mais assim, só para eu ver se dava alguma coisa ali no momento. E aí também não deu nada, mas beleza, eu medi para. Então, e aí que eu digo, né, Bolívar? Não é que tem que dar alguma coisa, não precisa dar, a gente só precisa Sim, quantificar. Então, por exemplo, esse sim. cara fazendo 50 arremessos nesse padrão, marcando a cada 10 arremessos, ele não apresenta prejuízo, não apresenta perda de performance. Porra, bacana pra caralho saber isso, né? Então, a gente sabe que nesse modelo o cara não apresentou perda de performance. Agora, a gente pode tentar, com outros testes e com mais amostras, ver por que, que ele não apresenta, por que, que ele, será que é normal não apresentar perda de performance ou será que esse cara tem um nível de condicionamento alto que permita com que ele não perca performance? E aí quando a gente estiver Sim. avaliando mais pessoas, talvez com mais experiência, com menos experiência, ou pegar pessoas mais fortes, menos fortes, né? A gente consiga ver isso acontecendo. Aí a gente vai fazer essas relações. O grupo que era mais forte, né, apresentava um nível de força para cima de X, esses caras arremessaram 50 e não tiveram alteração nenhuma em salto, em nada. Já quem teve uma força de tanto, né, mais baixa em tanto, pô, esses aqui já começaram a apresentar um certo grau de fadiga, de 5%, 10%, né, 20%, Certo. entendeu? Então não se preocupa Uhum. se vai dar ou não vai dar. A gente vai descrever o que tem. Então, o resultado é resultado, independente se saiu algo que a gente imaginava que sairia ou se não, né? Tá? E Não, aí, tranquilo. aproveitando esse gancho aí, né? Aí sim, depois dessa sequência lá, né, da introdução, tiver aula, pode ir lá, tá, Bolivar? Depois estou gravando aqui, depois você assiste e você manda os comentários no WhatsApp aí pra Ah, gente. tem uma agora, eu vou iniciar aqui. E aí você finaliza aí, por favor, César. E aí depois eu assisto e Beleza, aí depois tranquilo. eu faço. Tá? Desculpa Ô, aí pelo Bolívar, horário aí. professor, Oi, deixa eu oi. aproveitar aqui, cara. Eu queria um dia conhecer o treinamento, alguma coisa, cara. Se puder me dar um Tá. toque o dia que tiver. Aham. Não, é que eu vou, por exemplo, o que seria interessante para você entender, acho que assistir o treino na arena, que é onde a gente faz lá num lugar que é fechado, mas Uhum. seria legal também ver no campo, sabe? Os dias que for no campo. É que Sim, campo é de final de semana, você vai ter que gastar uma manhã de domingo aí quando tiver. não tem problema, pra mim fechou. Tá. Eu vou fazer o seguinte, porque no campo não tá tendo sempre, porque o meu time que eu jogo a gente não tem um campo, então a gente tem que alugar lá com um time parceiro.
Mas os treinos da semana, eles acontecem de segunda e terça à noite, das 7 às 9. Aham. E tem o Não, meu eu consigo, eu treino combino que lá no trampo um dia e eu vou. Não, tá bom, eu te Essa mando terça agora vai mensagem. ter? Essa terça agora vai. Pô, a gente podia ir essa terça aí, hein, Rodrigão? O que você acha? Então, já vou combinar lá, vamos. Vamos sim. Beleza? Aí eu vou também, porque às vezes eu não vou de terça. Eu vou. Porque eu tenho Ah, um você é o treino quarta Romário. sozinho. É. Não, brincadeira. É porque eu tenho um treino de quarta, porque a minha posição é muito específica. Então, o nosso treino, ele é muito do time, é uma coisa geralzona lá, você vai ver. Mas aí eu tenho alguns fundamentos específicos que eu preciso treinar. Eu treino de quarta com o meu treinador, entendeu? Mas aí eu vou na terça Aham. também. Fechou? Boa. Então, vamos combinar. Eu já converso lá, eu já troco lá no serviço lá e a gente vai. Beleza, então. Fechou. Então já esquematiza Valeu, aí hein? para essa terça agora. É, Pode e se deixar. a gente pudesse fazer essa coleta agora em julho, hein, seria top, porque julho eu vou estar mais folgado, né, cara? Vai entrar as férias da faculdade aqui, aí fica mais fácil para Não, a acho que tá gente sim. estar junto, Tranquilo. tá? Se for possível, mas aí Fechou. a gente discute lá pelo WhatsApp, lá, beleza? Vai lá dar aula Não, lá não, para a eles gente lá. consegue. Deixa eu correr lá. Obrigado, gente. Valeu. Falou, valeu. Valeu, abraço. Bom, então, Rodrigão, aí que eu estava comentando Bora. contigo, né? Sim. Depois que a gente fez essa introdução, colocou o pessoal no cenário, a gente conseguiu ressaltar quem é o arremessador, né? E a importância dele e tal. Você vai ter a justificativa, né? Então, vai ficar claro, né? Que como tem uma grande exigência física e é fundamental compreender essas características, essas cargas, né? Que o atleta do beisebol sofre, né? A gente vai tentar buscar compreender e quantificar o nível de estresse promovido sobre as estruturas durante o treinamento, durante uma sessão de treinamento, né? E dessa forma a gente busca tentar contribuir para um melhor desempenho, entendimento, né? Uhum. Das cargas de treino nos atletas brasileiros, atletas amadores brasileiros, talvez, né? Fique melhor, tá? E Boa. aí essas Uhum. informações aqui, ó, a gente já acabou jogando lá na introdução, Lá beleza? dentro, aham. Beleza. E aí vem essa parte do objetivo, né? Então, assim que você termina a justificativa, eu acho que fica legal o objetivo geral. Então, o presente Aham. estudo tem como objetivo tal, 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 Uhum. beleza. Aí depois desse aqui, você vai ter aqui os objetivos específicos, né? Uhum. Que eu acho que você poderia deixar citados assim na forma que você colocou, mas eu daria a sugestão, né? E aí você tem que ver se você se sente confortável para usar dessa forma. É assim, ó. Por exemplo, a gente pega esse título aqui, ó. Então os objetivos específicos, você ressaltou aqui quais são, né? Observar os Certo. efeitos da sessão de treinamento sobre os indicadores. Quais indicadores? Essa frase É, ficou meio esse daí eu entendi que seriam os indicadores que a gente fosse indicar, né? Mas realmente esse daí ficou meio perdido mesmo aí, professor. tem que dar uma olhada lá se tem um complemento, se não tiver, a gente meio que tira. Mas, por Tá bom. exemplo, objetivo específico, analisar a fadiga neuromuscular de membros superiores e inferiores. Aí a gente viria para um outro slide aqui, e nesse outro slide, né, a gente começa com isso como título, sabe? Fadiga Ah, neuromuscular de membros superiores e inferiores. E boa. aí, quais são Uhum. os métodos que você quer fazer para utilizar isso? Ah, Então eu legal. vou usar o salto vertical, né? Uhum. E aí você pode colocar Sim, até uma imagenzinha, sabe, de alguém saltando, né? E como que você pretende chegar nessa informação. Então, eu vou fazer. uhum. E aí você vai descrevendo os métodos por métodos, de acordo com cada uma das informações, dos Sim. objetivos específicos que a gente colocou aqui. Determinar o valor de carga interna, né? Uhum. Então, pô, viria outro slide aqui, o título, valor de carga interna, né? Determinação do valor de carga interna. Como que vai ser feito? A gente vai acompanhar uma sessão de treinamento, vai aplicar a escala, né?
CR10 lá, multiplicar pelo tempo da sessão, né, em minutos, e isso vai dar uma ideia para a gente de qual que é a carga interna daquela sessão de treino. Entendeu? Sim. E aí, para cada um desses tópicos aqui, ó, ou não só desses, né, a gente dá uma olhadinha lá dos que a gente colocou no projeto, né? Nos métodos, analisar as alterações cardiovasculares. Eu sei que mais para frente você até tem isso, né? Mas acho que seria legal já deixar linkado qual que é o método. Isso, qual que é o método que a gente vai utilizar. Então, vamos utilizar aqui, ó, frequência cardíaca de repouso, variabilidade da frequência cardíaca. Então, você leva isso aí para cada um dos slides lá, respondendo aos objetivos específicos que você pretende. E aí colocar realmente o exemplo de como que faz, né? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, a gente usa lá o traçado lá do ecocardiograma, sabe? Tipo, tem lá assim e tal. Então, o que é intervalos, né? Do batimento. Isso. Então, tem as ondas RR lá, né? Os intervalos RR. E aí não precisa gastar muito tempo explicando, mas eu acho que deixar a informação ali. Porque para você, eu acho que o mais importante para você é isso, né? É conseguir linkar as informações que você quer com os métodos que você vai fazer. Porque sabendo isso, né? Você sabe medir variabilidade? Sei. Está fazendo no beisebol. Ok, tudo bem. Mas você vai ser um cara que está saindo da universidade, da graduação, sabendo avaliar, né, os intervalos RR de um eletrocardiograma, por exemplo. Então, isso é um negócio que vai encher muito, vai chamar muita atenção de quem estiver observando o seu trabalho. Porque pensa nos colegas, né, de graduação que você tem quando você começar a falar disso, né? Eu vou analisar a carga interna. Como que eu faço carga interna? Eles ouviram falar na disciplina, mas muitos deles cagaram, né? Não fazem ideia do que é agora quando falar de carga interna. E você sabe. Então, você vai estar saindo da graduação já com esse nível de informação mais aprofundado, que depois você pode aplicar em qualquer outro lugar, uma vez que você domina a técnica de como medir, né? E aí eu faria isso, né? Então, depois dos objetivos lá, todos esses aqui, a gente linkar, né, esses materiais e métodos que você colocou, a gente linkar com o objetivo que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ó, o salto vertical, né? Aqui você vê que do jeito que você colocou todas as medidas que a gente propôs lá, né? Sim. Em sequência. Mas cada uma delas é para nos ajudar a responder determinado ponto ali dos objetivos específicos. Tá? Sim. Avaliação da dor muscular, né? Fazer esse esforço aqui de linkar essas medidas com os objetivos específicos. E aí, aí você consegue montar um slide para mostrar isso. Né? Você colocou aqui também, tem outras informações, né? Por exemplo, tem a amostragem também, que eu acho que ele entraria em outro espaço, né? Isso. Então, e aí, depois que você colocar, talvez, na verdade, assim, depois de objetivos, antes de você começar a fazer o objetivo específico e demonstrar quais são as medidas para aquele objetivo específico, você venha com uma informação, né, com um slide, falando de materiais, né? O que são os materiais? Materiais é o que quem você vai utilizar, né? Então, o delineamento do estudo. Então, ficaria assim, ó. Os nossos objetivos específicos são esses, né? Então, você citou eles aqui, e a gente quer fazer eles nesse grupo aqui, ó, de 30 homens com idade entre 18 e 30 anos, que tem um nível de experiência de tanto, e determinar, né, quais são as características físicas, antropométricas deles aí, né? Então, características antropométricas, neuromusculares e metabólicas, né? Que aí você vai estar falando de massa corporal, estatura, IMC, que é a parte antropométrica. Você vai estar falando da parte neuromuscular, é a bateria de aptidão física, né?
na verdade, metabólica de aptidão física e desempenho motor, que é neuromuscular. E aí, a aptidão física, a gente vai fazer, que é a parte metabólica, a gente vai estimar o consumo de oxigênio, né? E, de repente, pode pegar aí valor de frequência cardíaca de repouso, pressão arterial em repouso, né? Alguma coisa nesse sentido. E neuromotora? Neuromotora, a gente vai ver força de membros inferiores, força de membros superiores, número de abdominais em 1 minuto, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí a gente pode colocar até um pouquinho mais, né? E aí depois vem as medidas. Quantificar a sessão de treinamento. Então a gente vai determinar qual que é a... Bom, aí a gente tem que fazer esse exercício aí de linkar, né? Agora, se eu ficar falando, acho que eu vou mais falar e te bagunçar a cabeça aí do que... Mas você entendeu, né? Não, professor, eu vou montando e aí a gente vai sempre se reunindo aí para fazer essas pontuação até chegar no final. Eu vou mandando para vocês também. Mas você entendeu a lógica ali, né? Entendi sim. Organizar. Aí você vê que sai do padrão que está no projeto. E não tem o menor problema, porque aqui a gente está contando uma história, né? Sempre que você vai assistir um filme que foi baseado em um livro, a gente vê que a história não está exatamente síncrona, né, com o que está no livro. Sim. Porque se a gente for retratar numa apresentação o que está descrito, muitas vezes não faz tanto sentido porque a gente não tem o recurso das palavras para poder linkar um parágrafo com o outro. Então, talvez seja melhor a gente antecipar algumas informações no momento para que faça mais sentido e a gente não fique indo e voltando na história o tempo todo. Tá? Com certeza. E aí a gente usar muito dessas informações aqui de anexos, né? Então, esse anexo aqui da escala de Borg, por exemplo, né, adaptada lá, o CR10 lá, né, por Foster, a gente coloca isso aqui no momento que tem que a gente vai fazer essa análise, até para mostrar para as pessoas qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar, como que a gente vai utilizar, né? A escala de dor, como que a gente vai fazer. Então, você até falou lá, vou colocar 3 dedos, né? Pressionar, depois de uma série de alongamentos, né? Então, na verdade, a gente descreveu o protocolo que vai ser realizado mesmo, né? Então, é pegar o cara, pede para ele estender a musculatura, né? Alongar a musculatura, contrair a musculatura, e aí depois você vai e pressiona num ponto específico e ele vai relatar um nível de dor. E aí a gente... Isso depois do treino, né? Depois da sessão, né? Isso. Aqui, acho que no seu projeto lá, a gente tem... Eu tentei abrir ele aqui em PDF. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Porque a gente fez um desenho de delineamento do estudo? Acho que não, hein? Acho que não, né? Mas seria bom a gente fazer. Como que é como que é esse desenho de delineamento? Eu não sei. Eu vou mostrar aqui para você. É esse aqui, ó. Então, a gente tem aqui um modelo de delineamento, tá vendo aí? É isso aí, sim, tá. Então, tem um modelo de delineamento. A gente vai pegar os 30 jogadores, né, numa sessão de treino, avaliar pré e pós. Só que, assim, aqui ele está bem pobrinho, né? Aqui a gente pode definir um pouquinho mais aqui, assim. Então, talvez usar dessa imagem, né? Usar dessa imagem e a gente colocar aqui, então, a gente vai avaliar carga interna, né? Então, carga interna a gente vai avaliar. E aí eu olhar aqui no projeto o que mais a gente propôs para avaliar, né? Então, esse aqui, ó, indicadores 2 pontos. E aí tudo isso aqui entraria como os indicadores, ó. É isso então. Tá? Então, por exemplo, na verdade. Isso. Para analisar a fadiga neuromuscular de membros superiores e inferiores, a gente vai ter que ter algum teste para avaliar nível de força de membros superiores e inferiores, que vai ser avaliado pré e depois pós.
O salto entraria aí? Pode entrar, pode ser utilizado ele, Aham, né? O salto vertical. Determinar certo. o valor de carga interna. Então, a gente vai precisar pegar a PSE, né? SE. Uhum, PSE e o tempo de sessão de treino, né? Para poder quantificar. certo. Analisar as alterações cardiovasculares. Então, aqui seria importante, de repente, pegar a frequência cardíaca em repouso, Certo. E a Uhum, variabilidade, né? sim. Variabilidade da frequência cardíaca, tanto pré quanto pós também. Ah, mas Certo. frequência cardíaca em repouso no pós, né? A gente deixa o cara 5 minutinhos parado antes de começar o treino e ver qual que é o valor Uhum, de frequência cardíaca de reserva que chega. E depois que terminar o treino, a gente repete, deixa o cara 5 minutinhos parado e repete a medida de frequência cardíaca. Vamos ver se os valores são uhum. diferentes ou se mantém o mesmo, né? Ah, sim. Determinar tempo para estabelecer os parâmetros iniciais. Aí aqui eu não sei o que a gente quis dizer com isso, hein? Ficou confuso. Não, esse daí, professor, eu acho que é meio que assim, quando depois de uma sessão de treino ou jogo mesmo, o tempo que o atleta levaria para estar os seus níveis iniciais para fazer a prática de Tá. novo de alto rendimento, não? Então acho que seria mais ou menos isso aqui. Tem a sessão de treino, a gente pega pré e pós, aí depois a gente vai Uhum. medir aqui com 24 horas, né? Pegar algumas medidas, né? Isso, eu acho que é isso aí que a gente quis dizer. 24, 48. E aí, quais são essas medidas aqui que a gente vai pegar? Por exemplo, Uhum. aí eu acho que entra lá a dor de início tardio, né? Isso que eu ia falar, né? Que aí a gente pode fazer essa análise também. Isso. Dor. E aí a gente pode Uhum. pegar também salto, né, o salto vertical, o teste de membros, de força de membros inferiores e superiores, né? Para Uhum. poder determinar. A gente tinha colocado Isso. lá também um RM, né? Isso, tem um RM aí também. Carga externa, Talvez né? o RM aqui, acho que é para estimar a força de membros superiores, né? Ah, sim. Então a gente vai É, colocar o cara no supino. supino e aí a Aham, gente vai determinar a força de membros superiores. Então o cara vai fazer o teste aqui, o supino antes, né? aham. Depois da sessão, e a gente vai ver se ele teve perda ou não de membros superiores. E aí talvez a gente pode Uhum. até pensar, né? Se o supino seria o melhor Ah, teste, sim. ou se de repente rosca direta, né? Porque Bom, é mais braço, né? a gente pode fazer uma readequação nesse teste aí. É importante que a gente tente ver na literatura alguma medida que represente bem isso daí para a gente, né? Vamos procurar. Vamos buscar, vamos É que eu buscar. fico pensando, o arremesso ele vai usar mais ali tríceps do que bíceps, né? Porque ele depende muito da extensão de cotovelo. Tudo bem que não é só Ah, a sim. extensão de cotovelo, mas acho que tem que ser um movimento que está presente. No supino, a extensão de cotovelo existe, né? Está Sim. presente aí, talvez meio similar ao que é o arremesso. A rosca Aham, direta não, né? Na rosca sim. direta a ênfase é toda no bíceps, não, No bíceps. não E tem pegaria algum tudo. de ombro, professor, que pode ajudar também? Poderia ser, poderia ser um teste de. É que, é que eu fico. Acho que é melhor talvez deixar o supino mesmo, porque fazer um teste de repetição máxima para uma estrutura igual o ombro, eu acho que não é a melhor opção, né? É uma Uhum. estrutura meio frágil, ela não tem É um. muito frágil, né? Às vezes o cara faz uma série pesada e já não aguenta mais nada, né? Talvez. E aí, se a gente fizer isso antes da sessão do treino, o cara já vai começar o treino mal, sabe? O Exatamente. ideal seria que fizesse assim, pelo menos um dia antes, vai. E aí, É. depois da sessão do treino, a gente mensure de novo. Mas acho que o supino daria um tempo suficiente para o cara recuperar, né? Aham. Da... Bom,
a gente ajusta isso daí. Então, isso aí o Bolívar que está assistindo agora, né? Que está vendo agora aí depois a gravação e dá um palpite nisso daí para a gente também. Boa. Bom, e aí acho que a gente vai ter que dar uma reajustada aqui nesse delineamento, né? Dar uma incrementada um pouquinho nele, e aí Certo. pegar esse delineamento aqui e transportar ele para nossa apresentação aí. Né? Então, quando você for falar, quando você for colocar dos lá métodos, né? Isso, dos métodos aqui. Cadê? Então, quando você for colocar aqui, ó, e você for começar a falar de são 30 homens, então a imagenzinha vai aparecer aqui pra gente, né? Então vai estar a imagem do delineamento aqui e tal, né? Então, uma linha de curso, pré, pós, 24, 48, 72, e a gente deixa isso explicado. Aí depois de deixar isso explicado, né? Aí a gente fala, ó, então a caracterização da amostra, né? Antropométrica, neuromotora e tal. E aí a gente começa a vir com as informações aqui, ó. Para analisar a fadiga neuromuscular, realizaremos essas medidas, né? Então aí monta um slide e esse slide vai estar aparecendo lá o título aqui do objetivo específico e quais são as medidas que a gente vai fazer para determinar aquilo. Boa. Beleza? Tá claro. Aqui, nessa apresentação aqui que eu estou colocando, não apareceu o cronograma, mas a ideia do cronograma é aquilo lá mesmo que você colocou, tá perfeito. Sim. Né? E eu acho que eu senti falta. E eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui durante a apresentação. Alguma conclusão nesse momento, professor? Não tem como. Não, né? Eu vou apresentar o projeto. Então, a gente vai, na verdade, quando for apresentar lá no ENIC, essa é a nossa ideia, né? E aí vai ser muito legal, porque a intenção é com que os professores, né, que estiverem avaliando, que estiverem vendo seu trabalho, eles vão ter a oportunidade de questionar algumas coisas. Talvez eles vão te questionar sobre alguns métodos, e alguns deles, né, o que eu acho mais legal é quando eles te propuserem alguma coisa, né? Legal, você está falando disso, mas e por que não faz isso, isso e isso? Então, essas coisas é importante que você anote, sabe? Tipo, essas medidas, não pensei. Vou levar com os meus orientadores lá e vou para a gente tomar uma decisão, mas, bem pontuado, né? Então, sempre numa apresentação é sempre legal, né? Você ter esse meio campo. Muitas vezes a pessoa vem questionar de uma forma mais incisiva. Mas você não fez tal, né? E aí, para quebrar a perna da pessoa, assim, se agradece, sabe? Poxa, obrigado pela sua colocação. Por mais que ela tá falando um negócio que, assim, sei lá, tenha te magoado, sabe? Você falou, você escreveu tudo errado lá no slide, você fala, puta, que merda, fiz uma bosta enorme. Mas aí você fala, muito obrigado pelas suas considerações. Isso demonstra um papel de humildade e interesse de querer aprender, né? Então, a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente vai ter erros, estamos lá para ouvir as pessoas a pontuarem, pessoas que têm um nível de experiência muitas vezes um pouco maior do que o nosso, talvez não nesse tema, mas em outras áreas, né? E que vale a pena a gente tentar agregar para a nossa atividade. Fechou? Isso aí. Fechou, professor. Boa, mas tá legalzinha a apresentação, acho que você tá vendo. Deu conta, cara, de montar. Não precisa ter um. Não, vambora, tô feliz pra caramba, cara. E o legal é que, assim, ficou bom, acho que dá pra gente incrementar mais, colocar mais algumas coisinhas, deixar organizada, né? E aí você tem que sempre fazer essa reflexão, né, Rodrigão? Que, assim, eu tô te falando para fazer isso porque eu me imagino eu apresentando isso, né? Sim. Mas talvez você não se sinta confortável com essas alterações para você manter a mesma fluidez para a fala. E aí, assim, eu fiz o meu papel de te orientar. Agora você tem que conseguir falar, isso aqui eu acho que eu consegui absorver o que ele falou, mas eu não vou fazer exatamente do jeito que ele falou. Eu acho que assim eu consigo discorrer melhor. Perfeito, não tem problema. Se eu achar que não ficou bom, eu vou voltar a pontuar. E se mesmo assim você falar, não, para mim é assim, você defende a sua posição e aí a gente chega num consenso, né?
Não, Mas beleza. lembrando que quem vai ter que responder inicialmente pelo projeto é você. Então não adianta Sim. eu pegar e eu montar e deixar com a cara que eu acho que tem que ser, e aí quando chega lá na hora do Rodrigo apresentar, você fala, cara, mas coloquei as informações assim, mas eu não me sinto à vontade, não faz sentido para mim assim. Então, se não faz sentido para Aham. você, não tem que usar dessa forma, você tem que mudar. Beleza? É isso aí, professor. Boa. Deixa, deixa eu tirar um selfie aqui, professor. Pera aí, faz um Ó, joinha aí pra mim aí. Aê! boa, Primeira apresentação, nossa. Show de bola, boa. professor. Valeu, hein? Brigadão. De Vamos trabalhar nada. bastante aí. Tomara que terça-feira a gente consiga ir lá pra gente trocar umas ideias. Legal. Não, vai dar sim. Deve dar sim. Na Beleza. terça é o dia que eu também não dou aula na faculdade à noite, então eu tô mais tranquilo. É Ah, só sim. ajustar com a minha Aham. esposa aqui, que fica com o moleque aqui. Mas aí a Aí gente sim. faz um bem bolado. Beleza? Beleza, professor. É isso Boa, aí. obrigado, hein? Valeu, Rodrigão. Até mais, Valeu, um cara. abraço. Abraço, tchau, Tchau. tchau.